Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Qual foi o episódio de hoje no site? Vambora. Como um partido populista de direita que começou no YouTube obteve grande sucesso nas eleições recentes no Japão. Sim, é isso mesmo, tem um partido... Não é o que você tá pensando. Não? Canal? Ah. Não, nem a direita. Enfim, imparcial. exato. Tem um partido no Japão que começou por causa de um canal no YouTube desse cara aqui, que é o Kamiya, né? E, enfim, a gente vai entrar mais pra frente, é umas coisas até controversas assim que ele fala. Mas, cara, ele conseguiu ser o líder do principal partido meio que populista de direita no Japão, que acabou de ter uma grande vitória eleitoral, né? Então, cara, uma história bem interessante. É mais nessa coisa global de tipo, nossa, tem vários partidos de direita populista no mundo meio querendo conseguir espaço. Uma hora conseguem vitórias pequenas, aí conseguem derrotas e tal. O Japão acabou de ter uma vitória média, tamanho médio, assim. A gente vai narrar o que aconteceu. Então, teve uma eleição no Japão. Foi domingo, pelo que eu entendi. A eleição foi feita e apurou os resultados. E aí, aqui no Brasil, segunda-feira de dia, o pessoal já tinha o resultado e já estava tudo escrito. E o mais interessante é que o partido dominante, que era os liberais democratas, eles sofreram uma derrota eleitoral bem grande, com os eleitores migrando para a direita. Então, na história do Japão, você tem esse principal partido, que é o liberal democrata, que liderou a política japonesa por... Desde a Segunda Guerra Mundial. Se eu não me engano... Só 5 anos desde a Segunda Guerra que esse partido não governou. E aí ele abarca desde pessoas mais de centro-esquerda, como era o caso do primeiro-ministro atual, que é esse Shigeru Ishiba, que é esse homem aqui. Como o próprio Shinzo Abe também era desse partido e ele era visto como mais à direita. Então era um partido meio que pega tudo e eles estão perdendo. Claro, né? O Shinzo Abe perdendo um pouquinho de margem. O Shinzo Abe que chegava a ser um cara afeito, né? Partidário, assim, amigável ao Trump. Enfim, tem um contexto geopolítico mais alto, assim, mas pelo menos os dois se aproximavam. Depois que o Shinzo Abe se foi, né? O partido, o Liberal Democrata, caiu mais para a esquerda e hoje em dia o Japão tem lidado com muitos problemas contextuais, assim, né? Inflação, tá começando a vir imigrante, tem uma tal taxa sobre o arroz, que parece que é uma coisa seríssima lá no Japão. Tem problema geracional também, que é uma coisa super interessante. Envelhecimento, né? Então, propiciou a ascensão de uma alternativa à direita, que é o caso desse partido laranjinha novo aí, né? Exato. Esqueci o nome agora. Sanseito. Alguns traduzem como... Sanseito. Alguns traduzem como do it yourself, né? Então seria faça você mesmo. O New York Times traduziu como participe da política. Então, péssimo nome, né? Mas é um nome meio populista, né? É um nome difícil de se traduzir para a mente ocidental, ela não é capaz de compreender. Mas, cara, o Japão que, na minha cabeça... Enfim, por ter esse histórico, essa trajetória política muito estável, né? Muito establishment associado, assim, né? Tem pouca disrupção. Porque aquilo, né? Ficou muito na colheira também, desde 45. E agora começou a dar uma soltada também, né? Naturalmente. O Trumpo... Donarudo Trumpo tá dando uma soltada na colheira, né? Não muito também, como a gente tem acompanhado bem no canal. E aí permitiu... Apareceu essa alternativa e, cara... Ainda não é nada, né? Vamos ser sinceros. Não, aqui tem o resultado da Câmara Superior. Foi tipo o Senado japonês, que das duas câmaras é a menos importante. Uhum. Então, basicamente, a única coisa que eles fazem... Eles não têm iniciativa legislativa. Eles basicamente só vetam projetos da Câmara Inferior, né? Que seria a Câmara dos Deputados. Mas se a Câmara dos Deputados tiver 2/3, eles conseguem superar o veto. Parece que, se for um assunto orçamentário, nem precisa de 2/3, sabe? Então, é uma Câmara com relativamente pouco poder, mas dá uma plataforma... Acabou a maioria do Partido Liberal Democrata, exato, né? Que é o mais tradicional do japonês. Então, alguém vai ter que ser chamado à mesa para conversar. Provavelmente não vai ser essa nova alternativa do Sanseito, né? Mas, de qualquer forma, mostra que... Sim. As mesas estão balançando, né? Pro establishment político japonês. Pois é. E, cara, o Japão que... Cara, talvez o país espiritualmente mais de direita do planeta Terra, assim. Mongólia. Não, talvez, entendeu? Mas o Japão... O Japão forte candidato para, tipo, o povo mais de natureza conservadora, assim, do tradicionalista do planeta Terra. Então... Sim. Mas é isso. Então, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba prometeu permanecer no cargo, então ele não vai sair. Parece que na política japonesa os caras estavam fazendo pressão pra ele sair, porque foi uma derrota meio humilhante. No Japão tem essa parada de honra e tal. Ele falou, não, foda-se, eu vou continuar.
Parece que quem elege o primeiro-ministro é a Câmara Inferior, pra você ver como ele é muito mais poderosa. Ele falou que não vai sair, mas, cara, a situação dele tá ruim. Então, o que tá sendo narrado é que ele e o partido não conseguiram convencer eleitores suficientes que conseguiram resolver uma série de desafios, incluindo o aumento de preço de alimentos básicos como o arroz. Parece que arroz tá tendo um problemaço lá no Japão, tá muito caro e... Se arroz é central pra culinária brasileira, imagina pro Japão. E tava tendo um problema de importar arroz também, sabia? Os japoneses estavam putos, que tipo, tava precisando importar arroz pra manter o preço baixo. Que eles estavam tipo, não, cara, a gente tem que ser produção totalmente endógena de arroz. Tem que ter uma subsistência, né, ali. Exato. E parte dos problemas era a negociação tarifária com os Estados Unidos, tudo bem, e o crescente fardo que o sustento da população idosa do Japão impôs às pessoas em idade ativa. Então, isso é um dos grandes apelos do partido Sanseito, né, do Kamiya, que é justamente essa ideia de, cara, os mais jovens estão sendo ferrados, assim, pelo sistema político japonês. Isso é um tema muito saliente pro mundo inteiro. Sem dúvida, pro futuro vai ser cada vez mais. Então, já tá meio que adiantando temas que talvez a gente... Talvez não, eu diria que certamente a gente vai ver no Brasil nas próximas décadas, sabe? Assim, se o cenário é assustador no Brasil, ou então nos Estados Unidos, né, falando sobre o fardo que a terceira idade vai trazer pro orçamento público e pra tomada de decisões num horizonte médio, assim, de tempo, cara, no Japão, então, puta que pariu, né? País mais... Não é o mais velho, eu acho, né? Acho que nem talvez é o mais velho, mas talvez seja o país mais velho do planeta, né? Então, o debate lá já deveria estar até mais avançado. Mas, ao mesmo tempo, cara, é uma coisa muito revolucionária, né? Porque a cultura japonesa é a cultura de respeito aos anciãos. Então... Parece que no Japão, se você tem dois caras que têm o mesmo cargo no emprego, se um for mais velho do que o outro, ele é, tipo, automaticamente autoridade. Você não pode nem olhar, meio que tratar ele como um amiguinho e tal. É uma cultura muito tradicional. Todo mundo que eu já conheci que já trabalhou ou com empresa japonesa, ou com japoneses, falam que é bizarro a parada de respeito por hierarquia e autoridade, assim. E é muito calcado em idade mesmo. Muito, então não tem muito essa coisa de renovação, o novo contra o velho. A Marco Zuckerberg tem 25 anos, não tem uma mitologia de Cronos e Zeus, não. É só tipo o velho venceu e sempre vai vencer, sabe? Pois é. Então a ideia, assim, de você ter, tipo, um partido da juventude no Japão é realmente uma parada muito revolucionária, em termos culturais. Outra coisa também que eu penso é que, cara, todas as questões que estão pairando sobre o Japão, com certeza dá pra atribuir a 30% de tarifa que o Trump instituiu, que é uma coisa... Mas ainda não entrou em efeito, né? Mas tá com esse risco. Provavelmente, enfim, tá pra entrar, né? Já é a segunda vez que o Japão é ameaçado também, né? Então teve o Liberation Day primeiro. O Japão também ia entrar no ROC, né? Em termos de tarifa. Eu penso que a questão do arroz tem a ver também com êxodo rural no Japão, que é uma parada até hoje. Então, ninguém mais quer morar no interior japonês, ninguém quer morar naquelas casinhas bonitinhas. Aí tem, enfim, tem o ocidental otário, vai lá, compra, reforma e tal, mas enfim, as cidades só estão morrendo porque o cultivo do arroz é uma parada extremamente intensiva de trabalho. Então, é um negócio. O arroz te transforma em servo. Você vira servo do arroz. Então ninguém quer trabalhar com essa porra. Todo mundo quer ser TikTok. Prefere ser servo da Toyota. Exato. Que paga melhor, né? Você põe meu trabalho assentado. E mistura também com imigração, né? O Japão agora não tá fazendo tipo... Não tá recebendo o tipo de imigrante... Quer dizer, na verdade, até tá, cara. Vai paquistanês pra caralho hoje em dia, indiano. E cara do Japão, tem certeza? Porque eu já vi que parece que tem muito indiano na Coreia. Mas o Japão tava começando a abrir as pernas agora... E, enfim, tá dando... pra variar um pouco, né? Tava dando alguns problemas. Tá dando alguns probleminhas. Mas vamos lá. Mas lá tem muito. Então, o que eles estão narrando é... Muito não tem. Os partidos que fizeram mais ganhos não foram a oposição tradicional, mas sim um grupo novo de partidos que atraíram eleitores mais jovens com mensagens fortemente nacionalistas. Entre eles estava o Sanseito, o partido populista, liderado por um político inspirado pelo presidente Trump. Então, parece que ele é abertamente inspirado no Trump. Donarudo Trump. Pela primeira vez, estamos vendo um populismo de extrema-direita semelhante ao que vimos na Europa. É aquilo, né? Extrema-direita sim, extrema-direita não. É meio controverso porque esse cara aqui, que é o Kamiya, o canal do YouTube dele é literalmente sobre história. E aí, um dos temas favoritos dele é de como que a história que os japoneses aprendem sobre o Japão é mentirosa, porque eles perderam a Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, se você olhar bem, o Império Japonês não era tão ruim assim... A atuação do Império na Segunda Guerra e antes, na verdade, era justificado, blá, blá, blá.
Então é um revisionismo de coisas bem contenciosas, né? Se tem uma coisa, um fato histórico que é sagrado hoje, é a Segunda Guerra Mundial. E ele tá indo bem direto no ponto pra revisar. Imagina o equivalente desse cara na Alemanha, o tipo de maluquice que ele não estaria revisando. Cara, É hilário. Eu tenho um amigo japonês. É amigo do meu irmão, mas é meu amigo também. E você consegue ver que, tipo, é um povo muito conservador por natureza, assim. Sim. E a ideia deles do que é direita é exatamente isso. Tipo, é o teu grau de afeição ao Império Japonês. Então, tipo, você pode ser um cara com o mesmo sistema de crença do Império Japonês, mas se você rechaçar a ideia, a figura, você não é de direita, entendeu? Mas a parada é que o cara tá indo exatamente, tipo, no X da questão pro japonês, entendeu? Se você é um japonês tradicionalista, que sente que eu acho que o imperador deveria... Eu nem sei se é o caso, né? Eu não vi comentários dele sobre o imperador, a natureza política os do vídeos imperador. são em japonês, né? Quem diria, né? E a cobertura ocidental Eu uma merda. não sei nem ler português, imagina se eu soubesse. Imagine, né? Exato, Eu sou também. analfabeto, literalmente. O porteiro acabou de vir aqui explicar o contexto pra gente. Mas... cara, eu não sei qual a opinião dele sobre o imperador, entendeu? Mas eu imagino que deve ser elogiosa. E aí realmente era pra ser considerado extrema-direita japonesa. É o pouco que eu entendo de política do Japão, tá? Pouquíssimo, assim. Sim, pois é. Mas enfim, e aí... aqui tá falando que eles estão tendo problemas, apesar de tendo problemas de negociar acordo comercial com o Trump, apesar de repetidas rodadas. Isso é engraçado, eu fico imaginando, cara, se fosse o antigo primeiro-ministro, né? O Shinzo Abe, que aparentemente era um grande amigo do Trump. Será que ele estaria conseguindo negociar uma coisa melhor? Não sei. Porque é aquilo, o Japão de fato tem um superávit comercial muito grande com os Estados Unidos, pela natureza de ser um país de exportação de bens industriais, etc. Mas o Trump também é um cara muito de relações interpessoais, né? Personalista pra caralho. E aí eu não sei se o Ishiba, ele é um japonês um pouco menos carismático do que o Shinzo Abe. E o Shinzo Abe estava muito bem com o Trump, sabe? Porque o estilo do Trump e o estilo japonês também é muito diferente, né? O Trump, ele tem um estilo bem do Oriente Médio, por isso que ele se dá muito bem com os caras de lá, sabe? Mas o japonês gosta de... Tem japonês que gosta de coisa excêntrica, né? Que é tipo o japonês que adora o Zico, que adora samba. Então o japonês, ele gosta... Ele entra nessas piras, assim. Então eu acho que ele... Não sei, cara. O Trump, nessa segunda rodada, nessa segunda passagem dele, ele tá parecendo bem mais personalista também. Até pela forma como ele tá brigando pelo Bolsonaro, cada vez mais parece. Sim. Parece que ele tá meio que juntando a liga de Trumps do mundo mesmo. E aí... Talvez o Shinzo conseguisse condições melhores, mas até que ponto é evitável, né, cara? Também. Tipo, o Japão, cara, só exporta alta tecnologia, né? Aí é foda, sabe? Automatização. Mas você vê, não foi só o Sanseito, que é o que chama mais atenção, que conseguiu assentos novos na Câmara. Teve um outro partido nacionalista de direita também, chamado Partido Democrático, né? Que é um nome bem engraçado, porque o nome do partido principal é o Liberal Democrático, enfim. Os democratas conquistaram 13 cadeiras, mais que dobrando sua presença na Câmara Alta para 22. O Sanseito, um partido mais novo e mais extremista, também conquistou 13 cadeiras, elevando seu total para 15. Ambos os partidos conquistaram os eleitores mais jovens, com apelos populistas para fortalecer as forças armadas e cortar o imposto sobre o consumo que financiava pensões e outros custos para sustentar a crescente população de aposentados no Japão. Então, literalmente, a plataforma era, mano, que se você é velho, quero que se dane. O Sanseito, que mal tinha presença na política nacional, ascendeu aparentemente da noite para o dia, com promessas de colocar os japoneses em primeiro lugar. Então é bem semelhante de America First, né, que é a pauta do Trump lá nos Estados Unidos. O partido pediu a interrupção do fluxo de imigrantes que preenchem vagas deixadas em meio à queda na taxa de natalidade do Japão, mas que, segundo o Sanseito, ameaçam a estabilidade social. Então, cara, é isso. É meio que o extrema-direita global versão japonesa, né? Chegou, né? Neles ainda tem a coisa militar que é bem interessante, né? Porque o Japão, ele tem uma história militar muito tradicional. Acho que é um dos países com mais tradição militar no mundo, assim. Tem a cultura de honra igual à Europa, né? É meio tipo código de cavalaria, porque o samurai era uma filha da... Enfim, parecido. E, cara, depois da Segunda Guerra Mundial só foi destruído, mas eles continuaram numa vizinhança meio problemática, assim, né? Os Estados Unidos até conseguiu pacificar um pouco mais a Europa, mas a Ásia, com a ascensão do dragão chinês, fica meio perigoso, assim. E aí... essa ideia de que, o Japão precisa se proteger sem a ajuda dos Estados Unidos é um apelo nacionalista também, sabe? A ideia de que, tipo, cara... Não dá mais pra contar. Não dá pra contar nos americanos. E vindo do... isso é uma opinião que eu sempre tive um pouco da política japonesa, é que eles sempre se mostraram muito leais aos Estados Unidos, sabe?
Então, diferente dos europeus, que eles são meio, tipo... Às vezes gostam de dar uma cagada na cabeça dos americanos. A impressão que eu tenho é que nego na Ásia não faz isso. Tipo, todos eles respeitam os Estados Unidos, independente se é um democrata ou se é um republicano. Mas mesmo assim eles ficam tipo, cara, ó... Gostamos muito dos nossos suzeranos e tal, mas a gente, cara, se eles resolverem ir embora, a gente tem que conseguir se defender. E aí, hoje, na Constituição japonesa, tá escrito que o Japão não pode ter um standing army, né? Então tem um exército permanente. Eu não sei disposições sobre marinha, eu sei que o Japão tem uma capacidade de produção marítima muito sinistra, assim. E o Japão não tem a bomba nuclear, mas aparentemente é tipo questão de 1 ano pro Japão fazer a bomba se eles quiserem. Parece que o Japão tem um estoque imenso de plutônio que eles mantêm pra fins de pesquisa, só que nunca acontece nenhuma pesquisa com essa porra desse plutônio, né? É um stockpile pra fazer bomba nuclear caso seja necessário. Tipo, cara, em termos geopolíticos, o Japão é ameaçado cara, vai fazer mais de 10 anos já pela Coreia do Norte, pela merda do míssil deles que chega cada vez mais longe, assim. Sim. Além disso, a China tá elevando a temperatura em toda a região ali, né? O mar chinês inteiro, o mar do norte e do sul, né? Agora o pessoal chama assim. Então, com os Estados Unidos ficando cada vez menos confiável, eu acho que é natural que esse tipo de sensação começasse a emergir. Ainda mais porque, dado que o amigo, o Kamiya, é um... Não quero chamar de revisionista, porque eu não conheço nada do mérito do trabalho dele, mas, tipo, dado que ele está propondo uma certa revisão histórica do Império Japonês, afirmando, coisa que eu não duvido também, que é, a narrativa que é difundida é a narrativa da ocupação dos aliados, né? Tipo, Sim. Teve um tratamento simbólico, né? A parada do imperador ter apertado a mão do... Caralho, Eu não sei se era o Truman, né? O do MacArthur. Do MacArthur, entendeu? Então, sabe, todo esse tipo de coisa... foi só coisa que aconteceu? Não, cara. Foi coisa que foi pensada justamente para meio que ir quebrando um pouco desse tradicionalismo da sociedade japonesa. Cara, o status hoje em dia é que... Pra mim só é assustador o Japão militarizado, assim. Assustador. Mais do que se eu fosse a Alemanha. China, eu estaria absolutamente aterrorizado também. Apesar do Japão ter 1/10 do tamanho da China, tipo, cara... Cara, não é assim. É aquilo, Israel é um país pequenininho também, tá botando pra fuder lá no Oriente Médio, porque a tradição bélica dos caras é muito sinistra, assim. Exato, e tem coisas que... Enfim, cara, coisas que estão no sangue mesmo. E aquilo... Os povos são mais militares. Exato, né? a China pode ser 10 vezes maior do que o Japão, mas o Japão não é um país pequeno, o Japão é um país muito grande, o Japão tem 150 milhões de pessoas. Tipo, o Japão é mais ou menos o tamanho do Brasil, em termos populacionais, apesar de geograficamente ser muito menor. E mesmo assim, o Japão não é tão pequeno geograficamente. Parece pequeno porque é perto da China, que é um país de dimensões continentais, mas é muito grande de qualquer maneira, sabe? Cara, o Japão é muito tecnológico. Se você também. colocasse o Japão em cima da Europa, ia ser do tamanho da França, talvez. O Japão, cara, ele é... Ainda hoje ele é o pioneiro em paradas de robótica, assim, automação. Então... Isso é porque eles não têm indústria militar, cara. Você vai fazer o Terminator, mano. Exato. Droid Terminator. Cara, eu tenho medo dessa porra, entendeu? O japonês vai fazer a merda do exoesqueleto lá com metralhadora, drone. Sei lá o que o japonês é capaz de fazer hoje em dia se ele realmente pensar em militarmente, sabe? Sim. E, enfim, assim, eu também acho que tem uma associação simbólica entre revigorar a sociedade, tipo, torná-la mais jovial, tá? Mais vigor a ela e, tipo, só fuder os velhos, sabe? Sim. Então é um discurso que tá bem embalado, assim, pra democracia japonesa. Mas, de qualquer forma, cara, pelo histórico, assim, né? Pela forma como o sistema político do Japão é montado, cara, assim, pra coisas dissidentes, assim, vai ser um caminho muito tortuoso, Pois né? aí você vê a forma que o partido dele foi fundado. A ascensão do Sanseito é particularmente notável devido às origens incomuns. O líder do partido, Sohei Kamiya, fundou o grupo em 2020, reunindo pessoas na internet e gradualmente começou a conquistar assentos em assembleias locais, afirmou um discurso no início desse mês. Até segunda-feira, seu canal no YouTube contava com mais de 460 mil inscritos. Então, tipo, o canal do YouTube do presidente do partido é uma coisa central pra sua operação, né? O que é muito, tipo, século XXI, sabe? Meio... bem interessante. Ganhou força durante a pandemia do Covid, durante o qual espalhou teorias da conspiração. Enfim, eu não vou nem falar dessas coisas porque eu não quero que derrube o canal. Ele é esse tipo de direita, né? Esse é o foco dele. Mas na preparação para as eleições na Câmara Alta, o país se tornou mais conhecido por sua campanha Japonês Primeiro, que se concentrou em reclamações sobre o turismo excessivo e o fluxo de residentes estrangeiros. E aí, aqui eles estão falando sobre como que a população estrangeira aumentou, né? Então, o Japão tinha 2,23 milhões de estrangeiros para 3,77 milhões, tipo, comparando 2015 com 2025, pelo que eu entendi.
Isso de uma população de 120 milhões de pessoas não é tanto. E o meu entendimento é que a maioria das pessoas que não são passaporte japonês, mas que vão morar no Japão, ou são coreanos, ou é tipo diáspora japonesa, americana e brasileira indo pra lá. E East Asian também. East Asian, filipino, então, cara polinésio. Mas aí já é um pouco mais diferente, né? Porque o coreano e o japonês, eu sei que não é igual. O coreano tem mais a ver com o chinês do que com o japonês. Mas eles são bem semelhantes, assim. Eu acho que o povo mais semelhante com o Japão no mundo provavelmente é o coreano, né? Vamos ser sinceros? A parada é que eles... O filipino já é um pouco mais diferente. Ah, bem mais. E, tipo, dado que o Japão ele é muito metódico, assim, na cultura deles, as tradições deles, eu imagino que, mesmo vindo um filipino, eles já vão ficar putos. Com certeza. E aí, se você começar a abrir a imigração para povos muito diferentes, igual a Europa faz, bastaria uma parcela muito pequena da população japonesa ser ou do subcontinente indiano, ou do Oriente Médio, ou da África, ou da América Latina, que é o problema nos Estados Unidos, que os japoneses iam começar a ficar putos, entendeu? Cara, anedoticamente, assim, um pouco que eu conheço de sumô, né? Quando o Japão... primeiro que o Japão eventualmente abriu a coisa, enfim, exige muito do cara, é uma vida muito sacrificiosa, então eles abriram pros polinésios, eventualmente, sabe? E aí, porra, assim, é um povo muito diferente, maior mesmo, mas consegue criar, tipo, lutadores maiores. Tem um biotipo muito bom pra sumô, né? Exato, The Rock, né? Enfim, esses caras conseguem botar muita massa, porque, enfim, eles fazem grandes viagens pelo oceano, então eles têm, o corpo deles é predisposto a, tipo, acumular caloria. Isso é grande Isso mesmo. É grande, então eles são grandes e resistentes. E aí os caras vão tomar o sumô, tá ligado? Porque, porra, o japonês não é... Enfim, é muito mais fraco, via de regra, do que o cara da Polinésia. Aí o Japão tem, lei, não pode. Vocês não vão tomar o esporte. Eles fizeram protecionismo de esporte, sabe? Imagina se na Inglaterra ou na Europa, se ela tivesse isso com futebol, sabe? A Inglaterra fica, a gente inventou futebol... Ah, mas tem vários imigrantes da África que jogam bola melhor do que os ingleses. Os ingleses falam, não, foda-se. Exato. Se você não for, tipo, etnicamente inglês, branquelo e tal, você não vai jogar na seleção. Foi tipo isso que o Japão fez com o sumô. Exato. E tudo no Japão. E aquilo lá, mas... Mas é aquilo, não é tão restritivo. Não é proibido, mas tem várias sanções, né? Tem. É mal visto e tal, enfim... Não tem uma regra no futebol brasileiro que tem que ter uma certa porcentagem de brasileiros? Tem. Então, no Japão, o meu entendimento é que é parecido. É uma coisa parecida, assim. Só que lá eu acho que é mais restritivo. Foi bem polêmico, assim, quando os caras começaram, né, ano após ano a parada. Então tem uma lei muito dura contra estrangeiros no esporte. Mas, claro, para eles o sumô tem um impacto teológico. Eles acreditam que o mundo foi criado no primeira colisão, alguns, né? Tô cagando regra sobre shintoísmo aqui, mas enfim, que o mundo... mas é que o mundo... mas que o mundo foi criado entre o choque, entre dois gigantes praticando sumô, entendeu? Então tem toda uma coisa teológica por trás, e aí os caras só não vai encher de polinésio aqui não, foda-se, sabe? Sim. Sumô para japoneses. E agora isso acontece em menor nível. Eu acho que assim, é difícil ninguém conseguir... É difícil até entender assim, esses fenômenos políticos são em lugares muito distantes do Brasil. Mas, cara, talvez o grosso do que tá carregando isso é só a inflação e xenofobia, sabe? Sim. Sabe? No caso do Japão, a xenofobia eu acho ela até mais tipo, eu acho ela relativamente bem defensável até, sabe? Porque o japonês tem um estilo de vida muito próprio, cara. Sim. É porque eles são um povo muito diferente de todos os outros povos do mundo. E eles têm um estilo de vida muito próprio. É que essa parada que nego fala, ai, nossa, é o máximo que no Japão eles limpam o estádio depois de jogar bola. Cara, é uma parada do japonês, sabe? Uhum. Eu provavelmente conseguiria viver dessa forma, tendo que limpar o estádio, caralho, mas não seria tão natural assim, sabe? As poucas vezes que eu vou no Maracanã, meu irmão, eu fico jogando lixo pra todo lado. Lata de mijo. Lata de mijo, fico fazendo xixi no chão, porra. Fico destruindo a arquibancada e tal. Brincadeira, eu obviamente não faço isso. Torce pro Fluminense, que é uma torcida que também limpa o estádio. Mas, sabe, tem esse tipo de coisa, é muito peculiar da cultura japonesa. E realmente, cara, se você começar a trazer um influxo muito grande de pessoas de fora, você, de certa forma, vai estar destruindo a cultura japonesa, sabe? Cara, tudo no Japão... Eu só falando, cara, talvez seja o país mais direita do mundo, o mais introvertido. Tipo, os japoneses fizeram uma escolha consciente de não aceitar imigrantes ao longo do... Tipo, é porque o envelhecimento deles começou muito antes, cara. Então, tipo... Não, o Japão ficou o quê? Uns 400 anos totalmente fechado, né? Além disso. Antes da restauração Meiji, da abertura do esporte. Tiveram algum contato ali com os portugueses no século XVI. Aí o imperador só... melhor não. Inventaram o tempurá aí, o português levou o tempurá pro Japão.
Incrível. É impressionante, delícia, muito bom, muito tempo que eu não como. E aí o Japão fecha, mas a parada é, cara, o Japão... todo mundo fala, nos anos 70 foi o século japonês, o Japão... Muita gente achou que ia virar potência mundial, toda aquela excitação eletrônica, né, futurista, assim, não rolou. E, cara, os japoneses resolveram fazer a opção por, cara, eu quero estabilidade, de novo, entendeu? Teve muita disrupção, eles falaram, não, vamos fechar... A gente joga aqui, seleciona o que vai exportar, o que vai importar. E é isso, eu diria que no mundo inteiro, a maioria das pessoas tem certas coisas da cultura japonesa que acha interessante, sabe? Eu não sou particularmente otaku, mas tem umas paradas que eu acho maneiro. Fala aí uma coisa que você acha coisa de artesanato, de... sei lá, negócio de espada e tal. Não é muito mais... Não acha katana legal? Cara, eu acho... artesanato eu acho maneiro, cara. Entendi. Tipo... São bons ferreiros também. Tem algumas coisas de comida também, que é feito de uma forma super tradicional, assim... É igual a Itália tem, tipo, 50 tipos diferentes de queijo. A cuca da pizza. Exato. Igual tem essas coisas muito ancestrais, meio de artesanato na Itália, na França. Porcelana, você acha legal? Cara, é porque eu vi relativamente pouca coisa disso, tá? Mas eu já vi algumas e eu achei maneiro. É porque agora eu tô me esquecendo até, cara. Mas enfim... Caralho, porque pra mim é novo, assim. Eu sempre considerei você um cara meio... Não é nipofóbico no sentido de odiar a pessoa. É porque eu não gosto da cultura meio de otaku, assim. Não é my thing. Mas você não concorda que no mundo inteiro, via de regra, muita gente gosta do Japão? Da cultura japonesa? Sabe? Sim. É uma das top diásporas do mundo. E top cultura maneira mesmo. Japão é legal. Eu acho maneiro. Eu não gosto também de falar que eu gosto, pra não me misturar com gente muito esquisita. Que eu considero esquisita demais, mas eu acho legal. Culinária japonesa. Muito bom, peixinho. Peixinho, cream cheese. Um moranguinho. Hot Philadelphia. Brincadeira. Não, zoando. Mas, os pratos que são gostosos também. Qual é aquele negócio que tem lá no... Puta, aquele negócio tem lá que é um bolinho de takoyaki, tá ligado? Caralho, Eu gosto muito cara, eu sou um cara que gosta de coisa exótica, entendeu? Tem muita coisa legal no Japão, assim. Eu gosto da visão do Shinto também, eu acho interessante a religião deles e tal. E aí a parada é, se você entupir de nego do Oriente Médio, até que ponto você vai conseguir preservar essas coisas, sabe? Não, é que, tipo, nos Estados Unidos tem um debate. A América é um povo ou é uma ideia? Cara, o Japão é um povo, tá ligado? O Japão é engraçado, inclusive, que qualquer lugar onde você botar japonês, e pode ser fora do Japão, vai ser Japão, tá ligado? Então, cara, você vai a diáspora japonesa aqui no Brasil, cara, super bem sucedida. E os caras são muito ordeiros. E, pelo que eu sei... Assim que eles chegaram ao Brasil, tinha um certo clima de xenofobia, né? O cara tinha até debate se era possível diluir o japonês no Brasil, sabe? Naquela parada de melting pot brasileiro, os caras mais de direita na época. Caralho. Integralistas. Tinha uma tese do fuck them out of existence. Então, esse era o take normal. Tipo, vamos só trazer gente pro Brasil, gente que a gente consiga aclimatar e absorver. Então tinha uma certa... Isso é a galera do integralismo, Barroso, etc. Gustavo Barroso, né? Não Luiz Roberto. Não um nobilíssimo Luiz Roberto, enfim. Aí ficava aquela coisinha, esse cara é alemão demais, aí ele não vai conseguir ser diluído, ou o cara é italiano. Italiano nunca teve esse problema. Mas a parada do japonês o take era, o japonês é como um enxofre. Ele não dilui por porra nenhuma. Então você não consegue fazer o japonês miscigenar. Isso não é exatamente verdade, né? Inclusive tem um cara, Vitor, com o meu sobrenome do meio, que é um japonês. Tipo, é meu parente, entendeu? E mais ainda... Mas em certa medida também. Então eles eram uma diáspora que tinha muito contato ainda com as raízes. Então ele falava assim, cara, japoneses no Brasil não se envolvam com política. Vocês têm que ser médicos, agricultores... Mas a galera do orientalzão, do East Asia, assim, não costuma se envolver muito com política. Mesmo nos Estados Unidos tem pouco japonês, tem pouco chinês metido em política. Eles dominam tipo tech, muitas coisas de engenharia, a política eles não se metem. Os japoneses dos Estados Unidos, eles se metem em tecnologia, cara? Porque tem muito tempo que eu não vejo alguém com sobrenome japonês. Se metem, cara. Mas lá tem pouco, é isso? O quê? Não, né? Asiático? Japonês. Não, tem bastante, cara. Eu acho que tem bastante, cara, sim. É muito tempo que eu não vejo o cara com sobrenome mas japonês. Mas é porque isso, cara. Porque a gente fica lidando com coisa de política. Aí a gente não vê muito asiático nos Estados Unidos. Mas tem bastante. Eles só não se metem em política, mas tem tech, pô. Mas enfim. Kim Kataguiri se meteu em política, contra as ordens do imperador. Exato. Mas, sei lá, uma coisa cultural do Japão que eu já vi nego falando, parece que se você ficar bêbado na rua e dormir, cara, mesmo se você for mulher, cara, não acontece nada assim. Você dorme, acorda, fica de boa e tal. Já viu um pouco essa parada? Post de cultura de salaryman japonês?
Sim. Que é tipo um tremendo sinal de honra, na real, assim. Sim. Você apagar na rua de exaustão ou de cachaça, aí os caras, tipo... Enfim, tem umas coleções de foto bem maneiras, só sobre o salaryman de Tóquio. É seguro, cara. Mas aí a parada é, você acha que se você importar... O que acontece se dormir na rua no Rio? Vai acordar igual queijo suíço, todo furado. Mas é isso. E aí, imagina, cara, você importa um bando de homem do Oriente Médio que tem uma cultura muito diferente da forma que o trato é com as mulheres. Cara, não ia dar certo, entendeu? Ia dar problema e eu acho que é razoável o Japão querer preservar a cultura deles. Enfim. Aí continua de comparação com o MAGA, né? Essa ideia de... o Japão primeiro, blá, blá, blá. Enfim... E aqui, esse vídeo aqui, a gente tá se baseando um pouco pra falar do vídeo desse TLDR News Global, que eles fizeram não só o vídeo sobre a eleição que aconteceu domingo, e aí esse aqui é o partido Sanseito, que é o Laranjinha, e esse aqui é o partido principal, né, que é os Liberais Democratas. Então, nem tão mal em termos da porcentagem de votação. E tem esse outro vídeo aqui também que eles explicam a ascendência da extrema-direita no Japão, e eles contam direitinho a história do cara, e aí... Eu não posso tocar o vídeo deles porque no YouTube, se você toca outro vídeo no YouTube, você é desmonetizado. Mas eles falam a forma como esse cara sustenta o partido dele. É literalmente, cara, ele cobra uma mensalidade até relativamente cara, assim. É aquilo, o padrão de vida japonês ele é muito mais alto. Mas pra você ser membro, sênior, né? Era 5 libras, membro qualquer era o equivalente a 5 libras. Que dá o quê? Dá tipo uns 40 reais, mais ou menos, né? Uns 35 reais. Tá 8 reais a libra? Tipo, pelo menos uns 30 reais, né? Beleza. Então, pelo menos 30 reais por mês pra você ser membro do partido dele. E pra você ser um membro sênior, que pode apitar nas coisas, pelo menos dar opinião, era... Era 20 libras. Era 20 libras, cara. Então, tipo, 120 reais pra você ser membro mais influente, assim, no partido. Então... Não, parece que, em termos de finanças, cara... Esse partido novo japonês, ele é o que tá em melhor status, assim, é o que menos depende de doação e o caralho, então eles têm muita independência e é um movimento digital, é impossível não comparar o MBL, cara. Em termos de metodologia, pelo menos, né? O MBL não fica defendendo o império japonês e suas atrocidades. Nem existe um equivalente brasileiro. Não tem, seria tipo um porque eles nem são restauracionistas, né? Tipo, ninguém nunca proibiu o Brasil de ter exército. A gente não tem porque a gente é... Tem, né? Só não tem um exército tão potente. Tem. E aí não tem nada parecido, mas em termos de metodologia, de organização digital, autofinanciamento, etc., centrado em YouTube, né? É porque o MBL não é tão personalíssimo, né? Não tem, tipo, o cara é o presidente, o cara é o youtuber líder, central. O cara é o youtuber. Isso não tá tudo acumulado na figura de um cara só. E ele ele tem um assento no Senado japonês também. Ele foi o primeiro cara a conseguir ser eleito pelo Sanseito. E aí, cara, interessante. Se a política caminhar cada vez mais pra, tipo, autofinanciamento... Porra, a tendência curiosa, né? Muito interessante. Você vê que isso funciona mesmo no Brasil, né? Que tem, orçamento infinito para qualquer organização partidária, né? Pois é, e muito continuando as comparações do MBL, muito do apelo é pra, tipo, jovens, especificamente homens, né? Porque é isso, o cara tem um canal que fala sobre história, que é só ele passando pano pro Japão ter feito um bando de guerra e várias atrocidades. Eu sei bem. YouTube. Tem mais homem do que mulher no YouTube. Canal de história no YouTube. Canal de história no YouTube. Ouve de quem sabe. Dá muito mais homem do que mulher. Sim. Aí o cara dando take de extrema direita, sabe? Vai atrair mais homem do que a mulher. Antivax, coisa de homem também, entendeu? Então... Aí, exato. Naturalmente vai ser uma coisa meio de homem. Mas, cara, bem interessante assim, né? A parada aqui, cara, a política japonesa só é a parada mais estável do mundo, né? Né? Na coleraça. Os países com a política comparável. México. Alemanha. Sabe? São os países que ficam na coleira dos Estados Unidos, né? Democracia como... Meio controlada, né? Um pouquinho. Exato. Bem, com bastante intervenção, então... Mas enfim, por enquanto não aconteceu nada, né? Porque é isso. Nossa, eles conseguiram um número ínfimo de assentos no Senado que não apita porra nenhuma. Então, não espere grandes mudanças políticas de termos de política pública, postura internacional, etc. do Japão. Talvez eles é uma corrente, um vento soprando lá no Oriente, no Extremo Oriente.
uma terra tão exótica, tão excêntrica. Mas talvez os liberais democratas respondam, né? Voltem a jogar candidatos mais à direita. Porque essa que é a parada deles, né? Os caras estão dos dois lados, entendeu? O cara vai da centro-esquerda até, tipo, propriamente a direita japonesa não radical. Não radical, né? Entendeu? Então, vai jogando conforme o vento. E aí é muito estável. E aí, no Japão, eu não senti... nenhuma matéria mencionou o cordão sanitário. O que é hilário. Né? Mas eu imagino que devam ter tabu, de certa forma, na política do Japão, que é muito fechada, né? Sim. Mas vamos ver, senão o Lib Dem vai meter um Shinzo Abe 2 ou uma porra assim, pra ver se retoma a popularidade. A ver, né? A ver. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago. 2 planos, um de 12 e outro de 25, pra você apoiar o nosso trabalho e pra poder ir na reunião dos membros. Exato. Fazer tantas outras coisas com a gente. Fora isso, a gente entra na live todo dia, de segunda a sexta, meio-dia na Kik, tem o link na descrição. Boa. E fora isso, me siga no Twitter. Meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos, eu arroba do pessoal. Muito obrigado. Valeu.